Fala, meu povo, professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti. Retomando então a nossa aula aqui de hoje, nós falaremos sobre divisão de terras particulares, é uma continuidade daquela aula sobre ações de demarcação, beleza? Tudo tranquilo? Veja comigo na tela, então acompanha comigo aí, ó. Divisão de terras particulares, ok? É o tema da nossa aula de hoje. Deixa eu só trocar aqui a cor desta caneta, vou colocar uma cor vermelha, pronto, beleza. Olha só o que diz. A ação de divisão de terras particulares tem previsão no artigo 588 ao artigo 599, de onde, gente? Do CPC, Código de Processo Civil. E diz o seguinte, olha, a petição inicial nesta ação será instruída com os títulos de domínio, beleza, gente? Não é posse, é com os títulos de domínio, propriedade, e conterá o seguinte, esse título de domínio, a indicação da origem da comunhão e a denominação, a situação e os limites, né, e as características do imóvel. Então perceba que na verdade nós já passamos daquela ação de demarcação, tá certo? Então, portanto, aqui já existe o que? Os limites. Nós faremos agora uma divisão desta área. Lembra daquele quadradinho que a gente fez na aula passada? Se você não viu, veja, né? Que é aquele quadradinho que nós temos, ó, cada um no seu quadrado, beleza? A, B, C e D, ok? Tá aqui, ó, A, B, C e D, tudo bem? Então, os limites já estão pré-estabelecidos, nós vamos agora dividir esta área, beleza? Então, nós temos os condôminos. Na verdade, aqui a gente pode até colocar desta forma aqui, ó, aqui está toda a área, né? E A, B, C e D são condôminos e agora vai fazer a divisão, né? Desta área aqui para que fique a parte aqui para cada um, digamos assim, ok? A indicação da origem, a comunhão, a denominação, a situação, os limites e as características do imóvel, o nome, estado civil, a profissão e a residência de todos os condôminos. Então, portanto, tem que haver o que, gente? Tem que haver a qualificação das partes até para que haja a citação dos envolvidos, né? Dos interessados, beleza? Então, portanto, deverá se especificar os estabelecidos no imóvel com as benfeitorias e cultura. Então, portanto, toda a benfeitoria que estiver ocorrida, toda a cultura que ali estava sendo desempenhada também vai ter que estar de forma estabelecida aí ou pré-estabelecido na petição inicial. As benfeitorias que são comuns, né, a todos os condôminos. O juiz nomeará um ou mais peritos para promover a medição do imóvel e as operações de divisão, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel. Então, portanto, se o imóvel foi feita a demarcação, a gente viu que na aula passada foi feita uma demarcação envolvendo os confinantes. E aqui nós temos, na verdade, quem? Nós temos aqui os confinantes estão aqui. E aqui nós temos os condôminos, né? Porém, não há uma divisão ainda. A área toda que foi feita de demarcação é esta daqui, ó. Então, a gente vai procurar dividir esta área aqui, digamos assim, em 4 partes, tá? É isso que promove esta ação. O perito deverá indicar as vias de comunicação existentes e as construções, benfeitorias, com a indicação dos seus valores e dos respectivos proprietários e ocupantes, as águas principais que banham o imóvel e quaisquer outras informações que possam concorrer para facilitar a partilha do imóvel. Então, portanto, o perito vai relatar tudo aquilo que está aqui dentro deste imóvel. Todos os condôminos serão intimados para apresentar dentro de 10 dias, gente, ou seja, os condôminos serão intimados para apresentar dentro de 10 dias os seus títulos respectivos, né, se ainda não tiverem feito, bem como formular os seus pedidos no processo de divisão, sobre a constituição dos quinhões, né, sobre a constituição desses quinhões aqui, ó, que até então não sabe ainda para quem fica. O juiz ouvirá as partes no prazo comum de 15 dias, o prazo para que seja ouvida as partes são 15 dias, o prazo anterior ao qual nós respondemos aqui, ó, é para apresentar o quê? Apresentar os seus títulos, né, o prazo 10 dias, porém, a parte ela será ouvida no prazo comum de 10 dias para manifestar sobre aquilo lá que é esta ação, né? A contestação, na verdade. Não havendo a impugnação, o juiz determinará a divisão geodésica do imóvel, ou seja, fará uma divisão. Hoje é muito mais fácil fazer isso daqui, né? Esta divisão através de um GPS, de modo proporcional, para que todos, digamos assim, sejam beneficiados de forma isonômica ou igualitária. Havendo impugnação, o juiz proferirá no prazo de 10 dias, havendo a impugnação, no prazo de 10 dias, decisão sobre os pedidos e os títulos que devam ser atendidos na formação dos quinhões. Então, portanto, a impugnação aqui
né, no caso, será feita pelas partes, o juiz proferirá aqui no prazo de 10 dias, né, esta decisão sobre aquilo que foi feito, sobre os pedidos formulados na impugnação. Se qualquer linha do perímetro atingir benfeitorias permanentes dos confinantes feitas há mais de um ano, serão elas respeitadas, bem como os terrenos onde estiverem, os quais não se computarão na área dividenda, ou seja, invadir uma área lá, digamos que tem aqui uma benfeitoria, vem aqui, tá traçando aqui, tem uma benfeitoria, você passa por fora, a benfeitoria fica aqui, ó, onde a linha passaria, tá vendo? Aqui é a parte desse um dos confinantes, então, nesse caso aqui, o que vai haver? Haverá uma reparação, tá? Isso aqui vai ser feito um reparo, digamos assim, por fora, uma indenização, enfim, deve ser respeitado sim, mas haverá uma compensação. Os confinantes do imóvel dividendo podem demandar a restituição dos terrenos que lhe tenham sido usurpados, óbvio, né? Óbvio que se o confinante foi prejudicado, ele vai... Terreno dividendo é aquele terreno que está sendo dividido, então, portanto, os confinantes eles podem demandar a sua restituição, né, a sua compensação sobre aquilo que ele perdeu, porque ele foi usurpado aí do seu direito de propriedade ou de posse, enfim. Serão citados para a ação todos os condôminos, né? Todos aqueles que são os donos, os herdeiros, os codonos dentro do imóvel. O imóvel aqui, digamos que é a fazenda Brejo Velho, né? Tá aqui, ó. Então, todos os condôminos eles serão citados aqui dentro. A, B, C, D e E. Se a sentença homologatória da divisão ainda não houver transitado em julgado e todos os quinhoeiros dos terrenos vindicados, se a ação for proposta posteriormente. Então, portanto, se a ação foi proposta antes do trânsito em julgado, nós temos os condôminos ainda. Após a sentença transitada em julgado, a sentença de divisão, aí não se falará mais em condôminos, né? E sim em quinhoeiros, beleza? Nesse último caso, terão os quinhoeiros, ou seja, já houve o trânsito em julgado da sentença de divisão, terão os quinhoeiros o direito, pela mesma sentença que os obrigar à restituição, a haver dos outros condôminos do processo divisório ou de seus sucessores a título universal, a composição pecuniária proporcional ao desfalque sofrido. Então, portanto, você vai propor, né, o terceiro vai entrar com uma ação em face dos quinhoeiros, né, ou até mesmo dos seus sucessores, né, dos seus herdeiros, melhor dizendo. Tá certo? Esses sucessores aqui são os herdeiros de um dos quinhoeiros. Por que quinhoeiros? Porque a sentença já transitou em julgado, já houve a divisão. Os peritos proporão em laudo fundamentado a forma de divisão, devendo consultar, quanto possível, a comodidade das partes, respeitar para a adjudicação a cada condômino a preferência dos terrenos contíguos e suas residências e benfeitorias e evitar o retalhamento dos quinhões em glebas separadas. O retalhamento é o seguinte, digamos que tem uma terra aqui, aí A ficou aqui, aqui tem a divisão, aqui a terra de B e A ficou com essa outra parte aqui. Então percebam que aqui, ó, isso daqui deve ser evitado, tá? De lá para cá. Aqui, em tese, ficaria A aqui, A aqui, A aqui e B viria para essa parte. É justamente isso aqui que está dizendo, tá bom? É a comodidade das partes, né? O mais interessante aqui é que não haja litígio, né? Que o juiz não tenha que decidir, porque seria cômodo A ficar com a terra dele aqui e aqui, uma perto da outra, e B ficaria com essa parte aqui, tá certo? Então, isso também é levado em consideração a comodidade das partes, né? Respeitar a adjudicação de cada condômino, a preferência dos terrenos contíguos, né? As suas residências, digamos assim, que aqui tem a residência de A tá aqui, aí B, C, vamos supor que seja C. C sai daqui e fala, não, mas eu quero ficar lá no terreno de A. Pô, mas aqui o cara já tem o imóvel dele aqui, a residência está aqui, né? Uma área contígua, então, portanto, vamos deixar A aqui e deixa B lá no canto dele. É isso daí. Ouvidas as partes, no prazo comum de 15 dias sobre o cálculo e o plano da divisão, o juiz deliberará a partilha. Então, portanto, tem que se ouvir as partes sobre o plano de divisão, o prazo aqui no caso é um prazo comum de 15 dias, tá certo? E aí, após isso, ouvidas as partes, o juiz vai deliberar sobre esta partilha ou sobre o plano de divisão. Em cumprimento dessa decisão, o perito procederá à demarcação dos quinhões, observando além do disposto nos artigos 584 e 585 seguintes, que são esses aqui, ó. Ali, inciso 1º, as benfeitorias comuns que não comportarem divisão cômoda serão adjudicadas a um condômino mediante uma compensação. Ou seja, digamos assim que as linhas não podem ser juntadas, como eu falei para vocês. A está aqui, B está aqui, C está aqui, né? Ou a linha que divide aqui entre A e B, por exemplo, né? Não pode ser feita uma divisão. Aí o terreno de A vai ter que entrar aqui no terreno de B, ó, por conta que não pode passar por aqui, certo? Essa linha. Esse terreno de B aqui foi invadido, A irá compensar B financeiramente ou de outro modo, tá?
para que B não fique prejudicado justamente nessa parte aqui do terreno, porque ele ficou com um valor menor, digamos assim, desvalorizado, né? Com um terreno menor. Instituir-se-ão as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo os respectivos valores do orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente, ou seja, na verdade, nada mais é do que uma compensação sobre uma determinada servidão que existe sobre um determinado bem. Se é uma servidão natural, não há que se falar em compensação, mas se for uma servidão criada, né, uma benfeitoria criada pelo próprio quinhoeiro ali, ele está se valendo disso, então, portanto, nada mais justo de que ele compense aí, digamos assim, o outro aquinhoado, né, como a letra da lei diz, o outro, o vizinho sim, né, uma forma de estar compensando na verdade. As benfeitorias particulares dos condôminos que excederem a área a que tem direito serão adjudicadas ao aquinhoeiro vizinho mediante reposição. Ou seja, aqui nesse caso, aquilo que você fez como benfeitoria sua, né, particular, vai ser adjudicada para quem? Ao quinhoeiro vizinho, né? Vai ficar para o vizinho, tá certo? Mediante o que? Uma reposição. Aí é um acordo, uma compensação. Geralmente essas compensações ocorrem através de alegria, né? Através de dinheiro, é como se dá. Se outra coisa não acordarem as partes, as compensações e as reposições serão feitas em dinheiro, tá vendo só? Pode ser feito em dinheiro e outras pode ser feito de outra forma? Pode sim. Via de regra acontece com o dinheiro, tanto é que a letra da lei isso aqui. Se a outra coisa não acordarem, digamos que eu não quero receber dinheiro, mas o camarada tem lá um exemplo, uma moto, né, que seja no valor, digamos assim, da parte que ele esteja abrindo, um carro, e aí é uma forma de estar acordando, né, compensando o valor daquele que até então teve aí um determinado prejuízo em detrimento desta parte em que ele cedeu, né, desta benfeitoria que ficou para o outro quinhoeiro e não para ele, beleza? Terminados os trabalhos desenhados na planta, os quinhões e as servidões aparentes, o perito organizará o memorial descritivo. Feito tudo o levantamento topográfico, né? Plano altimétrico, se for o caso, aí o perito vai organizar o quê? O memorial descritivo, né? Vai descrever, gente. O memorial descritivo nada mais é do que descrever o que ele achou, como que é, para depois encaminhar ao juiz. Cumprido o disposto no artigo 586, o escrivão, em seguida, vai fazer o quê? Lavrará o auto de divisão, acompanhado de uma folha de pagamento para cada condômino. Assinado o auto pelo juiz e pelo perito, será proferida uma sentença homologatória desta divisão. Desta sentença, caberá o quê? A apelação. Sempre que houver sentença, caberá uma das apelações. Tudo tranquilo até aqui? O auto conterá, já para a gente estar caminhando para o final, esse auto que foi lavrado conterá o quê? A confinação, a extensão superficial do imóvel, né, os detalhamentos, classificação das terras com cálculos das áreas de cada consorte, com a respectiva avaliação, quando houver homogeneidade das terras, não determinar a diversidade de valores, avaliação do imóvel na sua integridade, o valor e a quantidade geométrica que couber a cada condômino, declarando-se as reduções e as compensações resultantes da diversidade de valores das glebas componentes de cada quinhão. Cada folha de pagamento conterá a descrição das linhas divisórias do quinhão mencionadas, né, aos confinantes em relação às benfeitorias das culturas do próprio quinhoeiro e das que lhe foram adjudicadas por serem comuns e mediante compensação, a declaração das servidões instituídas, especificando os lugares, a extensão e o modo de exercício, né? Aqui, por fim, então, nessas declarações, a gente vê aqui, de fato, a divisão, a declaração de cada um, para quem que ficou, né? As partes, digamos assim, e o modo de exercício. Aplica-se essas divisões aqui do disposto no artigo 575 ao artigo 578 que a gente viu na área de demarcação. Beleza, gente? Tudo tranquilo até aqui? 100%? Pois é isso. Assim a gente conclui a parte de esta aula de hoje sobre a ação aqui foi de divisão, né? E na aula passada a gente viu a ação de demarcação. Satisfeito? Espero vocês na nossa próxima aula. Beijo grande, fique com Deus e até o próximo encontro. Valeu, fui!